Eu sou homossexual, contudo há 6 anos sou adventista do 7º dia e desde então não pratico o homossexualismo. A minha pergunta é, se eu o praticasse com uma mulher também temente a Deus e apesar do homossexualismo vivêssemos uma vida digna com o Senhor, ainda assim perderíamos a vida eterna com Deus? Você entendeu a questão, professor? Sim. Ela mas não pratica, mas ela quer saber se, porventura, duas mulheres tementes a Deus se unissem. Ainda assim, poderiam perder a sua salvação pela prática do homossexualismo? Muito boa pergunta. Veja, minha amiga, em primeiro lugar, você está de parabéns por você aceitar a Jesus como seu Salvador. Você está de parabéns porque você está permitindo que o Evangelho dite para você o seu estilo de vida. O fato de você ter desejos homossexuais não afeta a sua salvação. O que afeta a sua salvação é o que você vai decidir fazer com eles, assim como acontece com um heterossexual, por exemplo. Os desejos de um heterossexual, muitas vezes os desejos adúlteros, né? Não determina a perdição de um heterossexual, mas o que ele vai fazer com isso, dali em diante. Pode acontecer de um heterossexual ter quedas, pode acontecer de uma pessoa com desejos homossexuais terem quedas, mas se a pessoa está apegada a Jesus Cristo, lembra-se que Jesus é o seu advogado e sumo sacerdote no santuário celestial. Essa pessoa pode se reerguer, contar com o perdão de Deus e seguir a sua vida adiante. Tá? Então esse é um primeiro ponto. Aqui em 1 Coríntios 6,11, tem a esperança do Evangelho para quem é homossexual ou para quem é heterossexual e pratica outros pecados, né? Então, falando nesse contexto, tanto de héteros quanto de homossexuais, o verso 11 diz assim, ó, tais fostes alguns de vós. E alguns coríntios haviam sido tanto homossexuais passivos quanto ativos, tá? Aqui no contexto, nos versos 9 e 10. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então olha que bênção. O fato de você ter desejos não significa que você não está perto de Cristo ou que você não está num processo de transformação e santificação. Só que aqui tem um detalhe, ó. Aqui é dito que você foi santificada em Jesus. O que isso envolve? É o abandono realmente da prática, né? O fato de você casar com uma outra mulher temente a Deus não significa que agora a prática deixará de ser pecaminosa à luz da Bíblia. Não vai mudar em nada, tá? Vai continuar sendo um pecado. Então Deus, Ele avalia e vê com muito carinho o teu esforço, tá? Mas Ele não quer que você retroceda. Ele quer que você continue crescendo, ok? Então, tenha isso em mente, né? Não é o fato de duas pessoas temente a Deus pecarem juntas que o pecado agora vai se tornar normal. É a mesma coisa um heterossexual, né? Agora, duas pessoas, um homem e uma mulher, adúlteros, tementes a Deus, então a relação adúltera deles vai se tornar agora correta, não vai mudar em nada. Tá? Lógico que ser temente a Deus é uma grande vantagem. Você vai ter mais consciência das coisas e você ao mesmo tempo desfruta de uma paz que outras pessoas não desfrutam, infelizmente. Tá? Mas você precisa o quê? Continuar crescendo. Ok? Não deixe de crescer. Porque o sangue de Jesus, de acordo com 1 Coríntios 6,11, já justificou você, está no processo de santificação, continua crescendo, porque a graça de Jesus lhe basta. A graça de Jesus é maior do que os nossos defeitos.